Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Profadcast, o podcast que te ajuda a ter produtividade financeira, que ter qualidade de vida enquanto o dinheiro trabalha para você. Para você que não me conhece, eu sou Mariana Pérez, mentora de produtividade e gestão de tempo aqui do Produtividade Financeira. E hoje eu preciso te falar talvez a maior mentira que te contaram sobre produtividade. Que produtividade depende de organização, mas isso não é verdade. A produtividade de verdade começa com a clareza. E a clareza exige da gente talvez uma pergunta desconfortável, talvez algumas reflexões desconfortáveis. Então você precisa entender que o seu problema não é falta de tempo. Muitas vezes o seu problema é falta de coragem para dizer não. Talvez medo de escolher o que realmente importa. E hoje, pensando nessa mentira que te contaram, eu quero te falar 3 verdades sobre produtividade e gestão de tempo que mudaram completamente a minha forma de produzir, a minha forma de ver a vida. Então, no episódio de hoje, quero te fazer um convite no final também, só para quem realmente entendeu o que eu vou falar aqui. Então, se você quer dar o seu próximo passo, né, ter um acompanhamento, fica comigo até o final desse episódio. Mas antes da gente começar, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no nosso canal do Profadcast, caso você ainda não esteja inscrito. E também aperta o sininho aí das notificações para você não perder nenhum dos nossos episódios aqui. E se você está ouvindo no Spotify, avalia com 5 estrelas que eu tenho certeza que essas verdades vão mudar a sua visão sobre produtividade. Vamos lá? Então, falando aqui sobre a primeira verdade. Produtividade é um reflexo da sua coragem de dizer não. E tem gente que passa a vida inteira buscando, né, como fazer mais em menos tempo. E isso não tem nada a ver com produtividade. A sua produtividade, ela depende da sua capacidade de falar não e não de fazer mais. E isso mudou o meu jogo. Mudou completamente quando você entende que a produtividade ela começa antes da agenda. Ela começa com a sua visão do que realmente importa. E olha bem para mim aqui. Se você não tiver coragem de dizer não, se você não tiver clareza do seu sim, você não vai ser produtivo. E esse é o maior problema das pessoas. Por que você não fala não? Porque você não sabe o que realmente você quer falar sim. Você não sabe o que realmente é importante para você. Então, o conseguir falar não depende dessa clareza. E se você está lotada de tarefas, de compromissos, de urgências, é porque você não sabe o que realmente é importante. O que realmente é importante para que entre no seu tempo, entre na sua rotina. Então aqui a gente vai dar um passo para trás. Antes da gente falar de agenda, de rotina, de falar não, a gente vai falar sobre o que realmente é importante, o que é importante de verdade para você. E tem muita gente que confunde importante com urgente. E outras pessoas acabam confundindo também o que é importante para ela com o que os outros esperam dela. E colocam isso, essa expectativa dos outros, nessa caixinha do importante. E ainda tem gente que vive no piloto automático, ou seja, que nunca parou para pensar o que de fato é importante. Então aqui, em qual desses grupos você se encontra? Né? Acha que tudo é importante, tem um monte de coisa e não consegue falar não? Acha que o importante é o que os outros esperam de você ou nunca parou para pensar nisso? Então aqui eu quero te provocar a fazer algumas reflexões. Então pare e pensa, né? Para você definir o que é importante para você, pensa um pouco nisso. O que me move? O que me faz feliz de verdade? Você já parou para pensar nisso? O que se eu não viver hoje, na minha vida, eu vou me arrepender? Né? Então, para te ajudar a identificar o que é realmente importante, é importante que você faça essas perguntas, essas reflexões, né? O que te traz felicidade? O que te faz viver bem agora e não só no futuro? Se não te traz alegria ou não te traz paz,
né, aquela sensação de realização com paz, por que você continua fazendo? Muita gente vive como se a vida fosse começar sempre depois. Depois que ganhar mais, depois que conseguir se organizar, depois que tiver tempo. Mas e se esse depois nunca chegar? Já parou para pensar nisso? O importante, como que você define o que é importante? O importante é o que te conecta com a sua vida agora. E não com uma recompensa. Não como uma recompensa, né? Você não pode fazer essas coisas que te conectam com a vida só como um presente por uma conquista. E é o contrário. Você tem que fazer essas coisas como uma forma de se nutrir. Isso faz parte, né, do que é importante. Então, o que são essas coisas que são capazes de te nutrir, que te conectam com o seu momento, com a sua realização de agora? Às vezes é uma conversa leve com quem você ama, né? Às vezes é uma pausa para cuidar do seu corpo, da sua mente. É aquele tempo para você fazer algo que, de fato, te dê prazer. Mas isso não é um luxo, né? É um combustível. E é isso que tem que ficar claro para você. E se você está gastando demais a sua energia com o que precisa ser feito e esquecendo do que faz sentido você viver, talvez você não esteja colocando o que é importante, você não esteja falando sim para o que é importante na sua vida e na sua agenda. Um outro ponto para você definir o que é importante é você pensar o que te traz resultado. Mas o que te traz resultado com equilíbrio. E o que eu estou querendo dizer com equilíbrio aqui? Que não adianta você estar feliz, né? Então, assim, vou fazer só o que importa, né? Só o que me dá prazer, ficar só tendo conversas agradáveis, sem você ter resultado. Então, a gente tem que equilibrar esses dois pontos. Então, ser feliz e não ter crescimento, não ter evolução, também não adianta, né? Mas também ter resultado se quebrando, né? Se destruindo por dentro, você não vai conseguir ir muito longe. E é aqui que muita gente se engana. Se você só busca resultado e atropela tudo que tem pela sua frente, né, você pode até subir muito rápido, subir essa escada rápido, mas muitas vezes você vai subir sozinho, né? E se você ao mesmo tempo busca, né, conforto, não se desafiar, mas sem entregar nada, sem ter resultado, isso acaba virando acomodação. E isso não é o que a gente busca, isso não é um equilíbrio em que a gente traz isso de forma construtiva para a nossa vida. E ainda tem, talvez, o pior caso. E o caso que talvez pegue a maioria das pessoas, que é você não tem nem o conforto, nem, né, essa parte da busca por momentos de prazeres de forma excessiva, nem a busca por resultado de forma excessiva. Talvez você não tenha os dois. E aí você entra no pior cenário, que é o cenário da frustração. Muitas vezes até da depressão. Então, esses casos, eles são importantes, né? Você trazer para sua consciência. Você ter consciência, né, que o resultado sem equilíbrio, ele te destrói. Mas que o equilíbrio sem resultado também te destrói. Também não te faz evoluir. Então aqui, o que é importante? Você precisa entender o que te desafia, mas não te quebra. E é aqui, né, que você consegue entender essa graça da vida, né? Então, como que eu gosto de olhar para isso? Qual que é aquele projeto? Como é que você consegue construir desafios e objetivos que te desafiem, mas que te dê tesão, que te dê vontade de fazer, de viver, né? Como que você consegue trazer isso? Então, é um plano que te estica, te desafia, mas não te arranca a alma. Então, isso é o que a gente busca. Então, produtividade saudável é isso. É quando você faz, tem retorno, mas isso não custa a sua paz. Então, quando você consegue entender isso, você consegue realmente definir o que é importante para você. E um outro ponto muito importante, né, para te ajudar a ter essa clareza do que é realmente importante para a sua vida é a contribuição que você deixa para o mundo. Porque não adianta você só ganhar dinheiro. Você pode ser reconhecido, você pode entregar um bom resultado, mas se você estiver buscando esse resultado, esse reconhecimento em torno de coisas, né, que giram só em torno de você, sem você pensar, sem você refletir que contribuição que você está deixando para o mundo, isso também vai
te deixar com aquela sensação de falta de sentido, né? E o importante é você lembrar isso, é lembrar o porquê que você está aqui, é você lembrar que o que você faz te conecta com algo maior, com um legado, com uma missão, né? Com alguém que depende de você, dos seus resultados. Então, isso é um ponto que te ajuda, né, a entender o que é importante para você. Qual o exemplo, né, que você está deixando para as pessoas, para os seus filhos, seja para quem for? Que história que você está contando? Que história que você vai ter orgulho de contar da sua vida? Então, esses são pontos que te ajudam a definir o que é importante. Ter paz, ter resultado e ter uma contribuição para o mundo e para as pessoas que estão à sua volta, né? E aqui uma pergunta prática para você definir isso. Se ninguém te pagasse para fazer o que você faz, você ainda faria? Se essa resposta for sim, você está muito perto do que é importante para você. E por que que a gente falou tudo isso, né, sobre definir o que é importante para você? Para você ter clareza dos sims que você vai falar na sua gestão de tempo, na sua produtividade e principalmente dos nãos que você vai falar. Então, essa clareza é importante para que esse seja o primeiro passo quando você vai falar de produtividade. E agora que você já entendeu, já definiu o que é importante para você e as reflexões que você precisa fazer para definir o que é importante para você, eu vou te falar a segunda verdade sobre produtividade. Foco. Foco a gente não encontra. Foco a gente constrói. E o que eu quero dizer com isso? Talvez você esteja esperando algo que não vai acontecer. Você vai acordar um dia com foco, que você não vai, né? Que você vai tropeçar numa manhã inspiradora e de repente você vai começar a render, ser produtivo, ver as coisas fluindo e você vai executar tudo o que você planeja. Talvez você esteja esperando por isso. Sabe por quê? Isso não vai acontecer. Porque o foco, ele não é um estado de espírito, algo que você, né, acorda e sente. O foco não é um presente, o foco não é sorte. E com certeza não é algo que você acha perdido por aí. Foco é uma construção. E como toda construção, exige uma base, exige esforço, exige que você faça uma escolha. E para construir foco, né, você precisa de três principais coisas para te ajudarem na construção desse foco, que são limite, direção e proteção. Como assim? Foco exige limite. Limite do quê? Aqui a gente não pode falar de excessos, porque o excesso, ele destrói o seu foco. Seja excesso de metas, excesso de planos paralelos, você querer fazer muita coisa, excesso de ideias boas, né, que se transformam naquela rotina, aquela agenda confusa, você não sabe por onde começar. E muito menos, né, você ter excessos de coisas que te distraem. Então, todo excesso, ele acaba te desgastando. Você fica com muitas abas abertas e é como se o cérebro ficasse sobrecarregado. Sabe quando você está com o navegador da internet com várias abas abertas? Além de você se perder nelas, muitas vezes você fica com lentidão. É mais ou menos isso que acontece com o seu cérebro. Então, aqui, a primeira coisa para a gente construir um foco é limitar. Limitar um objetivo, um caminho, uma etapa por vez, uma conquista. E aqui talvez, né, seja um ponto muito dolorido, né? Você tem que ter coragem de escolher a sua prioridade, senão você vai passar a vida inteira se distraindo com possibilidades. Então, se a gente não tem essa coragem, eu acho que é um ato de coragem mesmo, de falar, é nisso que eu vou focar e pagar o preço de tudo que você vai deixar para trás, você não consegue ter foco e você não consegue ter resultado. Então, esse limite é o primeiro passo para você ter foco, que é um dos pilares importantes para a sua produtividade. E aqui vamos passar, né, eu quero te passar uma ação prática para você escolher, né? Escolha agora um principal objetivo para os seus próximos 90 dias.
Muitas vezes a gente fala também, né, em metas, projetos anuais. Mas aqui eu quero te propor um desafio. Propõe nos próximos 90 dias. Pensa que o ano ele é dividido em 4. Você pode dividir o seu ano em 4. Defina metas, defina os desafios por trimestre. Isso também vai te trazer um pouco mais de clareza. Então aqui eu quero que você defina qual o seu foco para os próximos 90 dias. Só um. E aí você vai escrever isso em todo lugar. Na sua agenda, na sua tela de bloqueio lá do celular, onde tem sua foto, foto do seu gato. Você vai colocar esse objetivo. Você vai colocar no espelho do banheiro, um post-it, onde for preciso. E você vai definir. E esse objetivo vai ser o seu norte nos próximos 90 dias. E você vai definir o que é importante, o que entra na sua agenda, tudo que te aproxima desse objetivo. E tudo que não te aproxima desse objetivo é distração. E você vai falar não, você vai tirar da sua frente. Então, esse é um ponto importante para você começar a treinar esse limite que vai te ajudar a te manter no foco. E outro ponto importante para você construir o seu foco é a direção. Se você está esperando motivação, inspiração, né, você não vai conseguir, porque o foco ele não depende de emoção. O foco depende de compromisso, de comprometimento. Então, você não precisa estar animado para fazer o que é importante. Você precisa estar comprometido com a sua decisão, com o que você decidiu que é importante para você. Então, por isso que eu ensino aqui nos nossos mentorados, né, separarem. Uma boa técnica para isso, para você ter direção, é você separar uma hora do seu dia, né, eu prefiro e sugiro no início do seu dia, para você trabalhar o que é importante. E nessa uma hora, é uma hora blindada, é uma hora que você vai falar, agora eu vou focar no que é importante para mim. Então você já definiu o que é importante, você já limitou o seu foco e colocou uma única coisa que é importante, e agora você vai definir uma hora para você trabalhar focado nessa sua única coisa. Essa é a direção que você vai dar para a sua mente, de que agora a sua mente não olha nada e a sua mente só vai olhar o que é importante para você. Então, sem WhatsApp, sem e-mail, sem nada, né, do mundo externo. É você, seu objetivo e o seu foco. Isso com consistência. E aí eu gosto de dar, né, o nome para essa hora de a hora do importante. Então, é a hora que eu estou focada para fazer o que é importante, né, para o meu objetivo. E você tem que tratar essa hora como um compromisso inegociável, né? E isso exige treino, exige uma promessa, né, que você faz com você e com o seu sonho, com o seu objetivo. Porque é isso que ela é, né? É um compromisso inegociável. É algo que você está fazendo para você. E para você construir esse foco, né, isso exige... Lembra que eu falei? Era limite, direção. E o terceiro ponto é proteção. E por que proteção? Porque, vamos ser sinceros, né? Todo mundo aqui já tentou focar, já tentou seguir um plano, mas no meio do caminho vem um monte de distração, vem um monte de imprevisto, um monte de interrupção, que essa é a vida real. Então é muito bonito, né? E você sabe que eu não gosto de falar a teoria bonita, né? Aqui eu gosto de falar a prática. Então é muito bonito a gente colocar, escrever, falar isso que eu vou focar. Só que se a gente já... sempre que eu defino um grande objetivo, uma grande meta, algo desafiador para mim, eu sempre gosto, né, de me preparar para o que pode dar errado. Eu falo assim, tá, o que pode dar errado no meio do caminho? Que eu sei que isso vai acontecer. Eu não consigo prever tudo, obviamente. Mas tem aquelas coisas que você já consegue saber que vão te tirar do caminho. Os desafios, aquela vontade de desistir. Então eu sempre gosto de escrever. Por quê? Porque a hora que isso acontecer, a hora que der aquele apertinho, eu falo, não vou conseguir, eu volto. Eu volto nisso que eu falei que ia dar errado, que ia ser desafiador e falo, tá vendo? Você já sabia disso. E mesmo assim você fez o compromisso, você decidiu seguir com esse sonho. Então, né, enxuga a lágrima, respira fundo e vai. E a proteção do foco é mais ou menos isso. É você entender que você já sabe. Não adianta a gente ter esse sonho utópico. Você já sabe que tem coisas que vão querer te tirar do foco. Então você já vai se proteger disso, você já vai se blindar disso. Porque o foco ele não pode ficar... Se você esperar tudo à sua volta acontecer, você não vai conseguir proteger e
se comprometer com o seu objetivo. Então aqui você precisa blindar esse seu momento, essa sua hora do importante. E como que você blinda isso? Como que é proteger? Você precisa ter um espaço físico adequado, né, onde você consiga se concentrar. Não adianta você definir a sua hora do importante num lugar onde todo mundo te interrompe, num momento, né, e que tá todo mundo ali sem entender que você tá nesse seu momento, né? Às vezes você consegue bloquear ali seu celular, mas não o seu ambiente externo. Então, o ambiente físico é importante para isso. Então, conversa, né? Já defina isso com a sua família, no seu escritório, com o seu time, enfim, os horários que você não vai ser interrompido. Ou tenta colocar essa hora em momentos que você não tenha essas pessoas em volta para evitar essas interrupções. Esse é um ponto importante. E lembra, você está indo em busca do que é mais importante para você. Então, você precisa estar disposto a fazer esses movimentos que são desconfortáveis. Então, só que mais desconfortável do que esses movimentos é você ficar com essa frustração de não conseguir, de não conquistar, de não realizar o que é importante para você. Então, aqui, além desse espaço físico, tem uma outra coisa que eu gosto muito, que é ter esse ritual, né? Um ritual de entrada. Então, é você sentar e se preparar para isso mesmo. Então, né, colocar o celular no não perturbe, no modo avião, enfim, colocar uma playlist, né, que você goste, alguma coisa voltada para foco, alguma coisa que te ancore que você está nesse momento do seu mais importante. Então já pega o seu café, já pega a sua água, né, e se prepara, entra nesse estado, né, esse estado interno de que ali é a sua hora do mais importante. E também é importante, né, mais do que você ter o ritual de entrada, é você ter um ritual de retomada. Porque o foco ele não é linear. Você vai cair, você vai, principalmente enquanto você está treinando, você vai se perder no meio do caminho, né? Você vai definir uma hora, vai passar 15 minutos e você vai, opa, olha eu aqui, né? Já desviando do que eu defini. Então você vai se atrasar, você vai se perder, você vai cair. E é importante você saber que você está nessa construção. Então, quando você se perceber saindo, tenha o seu ritual de retorno, né? E não fala aí, ó, já não deu certo hoje, já não estou conseguindo, isso não é para mim. Não, defina o seu ritual de retorno. Então, assim que você perceber, já volta e recomeça, né, o seu ritual de entrada, né? Pega um café, toma uma água, enfim. Mas tenha em mente que isso vai acontecer. Então, volta para o seu ponto de onde você começou e tá tudo bem. Aqui é importante também você criar o hábito de revisar a sua semana. Quando você revisa a sua semana, seja na sexta-feira, seja no domingo à noite, você consegue ver o que funcionou. Você consegue ajustar o que não andou, o que não caminhou da forma que você esperava. E você volta para o trilho. Então, essa é uma forma também de você proteger o seu foco ao longo da sua semana. Então, é importante você proteger no momento, ali da sua hora do que é importante, mas também pensando, né, num espaço de tempo maior, como a sua semana, como o seu mês. Então, aqui, para quem está começando, começa com a semana, né? Vê uma forma que você pode fazer para proteger, para preservar essa sua visão, né, do que é importante. E que você não fique sempre refém das urgências. Então, chegou a semana, viu que não conseguiu cumprir o que você esperava do que era importante, revisa e cria, né, ferramentas, formas de blindar o seu foco. E aqui, né, uma atividade prática também para você blindar o seu foco, definir, né, o que você quer para essa semana, qual horário do seu dia você vai reservar para isso e o que você vai principalmente tirar da sua rotina para proteger esse horário. Então, faz essas perguntas, né? Defina isso, defina o horário, né? O seu objetivo da semana, o horário que você vai fazer isso e o que você vai tirar para conseguir fazer isso. Mas não fica só ouvindo. Faz, executa. Porque quem executa evolui, entra em movimento. Ficar só ouvindo, você vai de novo ficar só com aquela obesidade mental e não vai sair do lugar. E não esqueça, foco é resistência. É repetir o que tem que ser feito, mesmo quando ninguém tá vendo. Mesmo quando ninguém tá te cobrando. Mesmo quando tá difícil. E se você construir esse seu foco com limite, direção e protegendo,
você vai parar de se sentir ocupado o dia inteiro e você vai ver finalmente o que é se sentir em movimento. Combinado? Agora eu vou te contar a terceira verdade sobre produtividade. Você não organiza o seu tempo. Você precisa organizar a sua energia. Enquanto você ficar buscando só organizar a sua agenda, suas tarefas, os seus compromissos, você vai ficar com aquela sensação de fazer, fazer, fazer e se sentir exausto e se sentir entregando menos do que você gostaria ou que você deveria. Então aqui o que você precisa entender? A gente não é uma máquina de produção. A gente tem um sistema de energia que faz essa máquina operar. Não é você ligar de forma constante às 7 da manhã e ir até 8 da noite num ritmo pré-definido, onde você vai olhar para os seus compromissos, para a sua agenda e você vai conseguir executar. Você precisa entender que não é assim. A sua energia, ela varia ao longo do dia, ela varia ao longo das semanas, ela varia ao longo dos meses. E aqui existe uma diferença, né, entre homem e mulher. Então, homem tem essa oscilação mais ao longo do dia e a mulher tem muito mais oscilação de semana para semana. Então, perceber essa energia é o que te faz ter mais clareza de como você vai organizar, de como você vai distribuir as suas atividades, os seus compromissos ao longo dos dias, das semanas e dos meses. Então, começar a observar esse seu nível de energia e, principalmente, respeitar a sua energia vai te trazer muito mais leveza e muito mais comprometimento, muito mais engajamento com a sua agenda. Porque imagina, você sempre coloca um negócio que você não sente prazer ou se sente mais desafiado do que deveria, você vai se afastando de achar, né, da possibilidade de achar que aquilo é possível. E isso vai trabalhando contra a sua motivação, contra o seu foco. E não é isso que a gente quer. O que a gente quer? A gente quer, que eu sempre falo, né? Você vai se apaixonar pela sua lista de tarefa. E um ponto importante para você se apaixonar pelos seus compromissos, pela sua agenda, pelo seu foco, é você ter essa gestão dessa energia para que você consiga ter mais prazer, para você ter mais resultado com o que você está fazendo, ter mais leveza. Quando você não respeita isso, você entra naquele modo automático, aquele modo de quem está só cumprindo tarefa, mas sente aquele vazio por dentro, aquela exaustão, né, e que no final do dia você fala, nossa, não parei nem um minuto, mas parece que eu não fiz nada de importante. Então isso é quando você está com essa energia desbalanceada, quando você não está casando a sua energia com as suas tarefas. E aqui você precisa entender que a gente tem 4 tipos de energia, né? A energia física, que é a base de tudo, ou seja, se você dorme mal, come mal, vive sedentário, não adianta, né, ter meta. Seu corpo ele não vai sustentar o que você precisa, né? Sustentar a sua energia, a sua vitalidade para que você atinja a sua meta. Então você não vai conseguir focar, você vai continuar procrastinando se você não tiver essa energia física. Então é importante você cuidar disso, né? Dormir bem, se alimentar bem, fazer exercício físico. Mas uma outra energia que é muito importante e que é importante você perceber é a sua energia emocional. Qual que é o seu estado interno? Se você vive, né, sobrecarregado, irritado, ansioso, a sua energia, ela vai embora só enquanto você busca controlar essas emoções. Então, tarefas que são simples, né, acabam se tornando muito grandes, muito pesadas, porque a sua maior energia está indo para controlar esses desequilíbrios emocionais, né, de ansiedade, de estresse, de cansaço. Então, o que é às vezes um pequeno desafio acaba virando uma crise, né, quando você tem esses desbalanceamento de energia emocional. Então, por isso que eu sempre friso, sempre bato, que produtividade ela exige, né, autocuidado, exige pausa consciente, para que você consiga regular um pouco melhor essa energia emocional. A terceira energia que você precisa estar consciente é a sua energia mental. O que é? É a sua capacidade de tomar decisões, de resolver problemas, de manter o foco.
E essa nossa capacidade, essa nossa energia, ela é limitada, ela não é infinita. Então a gente acorda com uma energia, né, um nível de energia de tomada de decisão muito alto, vai o potinho cheio e ao longo do dia esse potinho vai esvaziando. Por isso que a gente sempre fala de fazer as coisas mais importantes no começo do dia, porque esse potinho de energia de tomada de decisão, ele está cheio. Existem vários estudos que mostram isso, né, como que ao longo do dia a gente vai perdendo essa capacidade de decidir, né, de resolver problemas. E da mesma forma que é importante você colocar as coisas principais, as coisas mais importantes no início do dia, é importante para fazer gestão dessa energia mental é não perder tempo com coisas que não são importantes de manhã. Então, por exemplo, né, imagina quantas decisões a gente toma ao longo do dia. Então, né, para a mulherada principalmente aí, que roupa que eu vou colocar? Eu vou ou não, né, na academia? Vou acordar, vou na academia ou não vou? O que eu vou tomar de café da manhã? Vou seguir a dieta ou não vou? Vou ceder? Então, quando você fica se perguntando essas coisas, sem você perceber, você está gastando o seu potinho de energia mental, né, de tomada de decisões. Então, quanto mais você consegue estabelecer uma rotina e se seguir fiel a ela, menos decisões você precisa tomar. Então você não acorda todo dia pensando, eu vou na academia hoje ou não. Não, você tomou uma decisão. Eu vou na academia 3 vezes por semana. Segunda, quarta e sexta, por exemplo. Então você não vai pensar na segunda, será que eu vou hoje? Não. Você toma uma decisão, segue essa decisão com foco e dali para frente você só executa. Então você precisa construir esse seu sistema, né? É um sistema que vai trabalhar, né, para proteger essa sua energia mental de tomada de decisão. Porque decidir o tempo inteiro cansa. Então defina seus rituais, sua rotina, os seus padrões e isso vai proteger de forma que você nem imagina o quanto isso vai fazer diferença na sua produtividade, por você eliminar essas decisões pequenas e repetitivas, né, ao longo do seu dia. E a quarta energia, né, é a energia espiritual. Então aqui a gente falou, né, da energia física, da energia emocional e da energia mental. E a quarta energia é a energia espiritual. E não confunda isso com religião. Aqui eu estou falando da energia que vem do propósito, do significado por trás do que você faz. Né? Aquilo que te conecta com algo maior. O que é maior para você? Isso você define. Mas se você trabalha o dia inteiro e sente que não está contribuindo com nada maior, isso te traz um cansaço. Por mais, né, te traz frustração. Por mais que você durma 8 horas por dia, faça exercício, tenha alimentação, você fica com esse vazio. E esse vazio, ele te esgota, né? Ele te esgota e ele faz você se esforçar em busca de algo que te traga essa sensação de preenchimento. Então aqui é importante que você organize a sua semana considerando essa gestão dessas 4 energias e não só a gestão do seu tempo. Então, a sua agenda tem que ter espaço para você recarregar essas 4 energias, né? Então, você precisa conduzir a sua vida, a sua semana, as suas metas, trabalhando, né, e recarregando essas 4 energias. Então, isso é extremamente importante para a sua produtividade. Bom, então aqui a gente viu, né, 3 verdades que são importantes para você construir a sua produtividade. A primeira delas é falar não. Só que você só sabe falar não se você define qual que é o seu sim, né? O que é importante para você. Então, falar não exige essa clareza, definir o seu sim. O segundo ponto é você entender que foco você não encontra, foco você constrói. E aqui a gente viu formas para você construir esse foco. Então, se você sabe falar não, consegue construir o seu foco e consegue fazer o gerenciamento das suas energias para que você consiga, dessa forma, construir e ter uma rotina produtiva, você consegue ter resultados e alcançar os seus objetivos de forma mais rápida e mais leve, de forma mais eficiente. Só que falando assim parece que é simples, eu sei que não é. Eu sei que não é porque eu vivo isso constantemente. Eu sei que não é porque eu acompanho, né? A gente acompanha aqui
os nossos mentorados, e a gente sabe a dificuldade que é, porque aqui a gente está mudando um padrão. E mudar um padrão, mudar um comportamento não é fácil. Não é, eu assisti um podcast, agora eu vou apertar aqui um botãozinho e mudar a forma como eu funcionei a minha vida inteira. Eu sei que não é simples. Então aqui o primeiro passo é você ter consciência, você ter acesso a esse conhecimento. Só que a aplicação disso, ela exige muito esforço, muito comprometimento, muita dedicação. E se você tem certeza que você quer virar essa chave na sua vida, que você quer deixar, né, sair aí do automático, ou deixar de ter uma vida, uma rotina pesada e ter uma rotina leve e construtiva, né, que te aproxime dos seus objetivos, e você tem, primeiro, você tem certeza que é isso que você quer na sua vida. E segundo, você entende que ter um acompanhamento, alguém que faça isso com você, que te direcione, que corrija, que faça com você te ajude a ter essa clareza, né? Essa definição e te ajude a se manter no trilho, eu quero te fazer um convite. Eu quero te convidar a fazer o nosso diagnóstico de gestão de tempo e produtividade. Se você tiver interesse, você responde aqui esse formulário que vai estar na descrição desse vídeo e o nosso time vai entrar em contato com você para identificar que momento que você está da sua produtividade e qual seria o seu próximo passo. O seu próximo passo, você pode ter aqui um acompanhamento, você pode ter o meu acompanhamento para definir essa sua clareza, esse seu importante, esse seu objetivo e tudo que você precisa ajustar, consertar, né, alinhar na sua vida, na sua rotina, na sua energia, para que você tenha resultado. Então, se você quer ter resultado com leveza e tem certeza que quer isso para sua vida, que esse é o seu momento, você preenche aqui o formulário, a gente vai entender as pessoas que fazem sentido dar esse próximo passo. Combinado? Então, espero que esse episódio tenha feito sentido para você, sentido para sua produtividade. Já compartilha com outras pessoas que você sabe que precisam ter acesso a essas verdades e deixa aqui o seu comentário e preenche o formulário se fizer sentido para você também. Muito obrigada e bora evoluir!